Aqui no centro de Nova Prata tem essa casa antiga de madeira, onde fica um museu Domingos Batistel, que eu vou te levar para conhecer em Destinos do Sul, te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E eu vou entrar contigo agora num mundo de histórias. Tem muita história interessante essa casa. Eu vou te dizer que eu já dei uma passada, conversei com a historiadora Andréa, que me mostrou o lugar. Mas ele tem um acervo bem rico, inclusive com uns equipamentos interessantes lá atrás do pátio, que eu vou te mostrar também. Me diz uma coisa, Andréa, tu estava me contando antes de uma visita, que a casa foi mandada construir pelo Henrique Lenzi, que era um imigrante italiano, que ele migrou para o Uruguai. Para o Uruguai. Ele veio do Uruguai para Nova Prata. Sim, ele veio da Itália, se estabeleceu no Uruguai. No Uruguai, e depois ele veio a Nova Prata. Ele era caixeiro viajante. Sim. Então ele veio vindo e se estabeleceu depois aqui em Nova Prata. Sim, ele trazia os produtos, lombo de mula, para negociar nas vendas. Isso. Ele acabou estabelecendo aqui. É uma casa que está na frente da praça, que estão procurando restaurar. Hoje eles estão restaurando uma parte dela, que está sendo restaurada. Sim, uma está sendo restaurada. E era a casa de comércio dele que ele fez, ele estabeleceu. Isso. E aí depois, em 1914, ele constrói essa casa para servir. A primeira utilidade, vamos dizer assim, da casa foi um colégio paroquial. Colégio paroquial. Paroquial. Que ainda quando Nova Prata era uma vila que pertencia a Veranópolis. E se chamava Capoeiras. Capoeiras, Capoeiras, isso. Por causa de um vendaval que teria dado por volta de 1850, deu um vendaval e ficou um capoeirão, assim, então capoeirão. Ficou conhecido e o nome pegou, né? Capoeira. E o detalhe também que eu vi ali, que ela também era italiana mesmo. Sim, ela morava em Lages, mas veio natural da Itália, e ele também. E se encontraram. Interessante, porque ela estava em Lages, Santa Catarina, e ele estava no Uruguai, acabou estabelecendo aqui, e provavelmente fez negócio também em Lages, conheceu ela, enfim. Ele foi até Lages a negócios, né? Tinha negócio e conheceu ela. Mas depois ele foi aqui, como ele se estabeleceu em Nova Prata, o primeiro juiz distrital da cidade foi o Henrique Lenzi. E ele fez parte também da comissão emancipatória, que foi então a procura, era o Borges de Medeiros, o presidente do estado na época, para conseguir a emancipação de Nova Prata, que no caso Capoeiras, de Alfredo Chaves, Veranópolis. Isso em 1923. Depois, então, no ano seguinte, eles conseguem ter êxito nessa emancipação da cidade. Que passa a se chamar Prata daí. Prata. E aí, depois, por que Nova Prata? Porque existia outra Prata? Porque já existia em Minas Gerais, uma cidade chamada Prata. E me diz uma coisa, ele, na realidade, pede para estabelecer o comércio aqui para os proprietários das terras, que era o proprietário daqui, que depois fez um loteamento para a cidade, que era o Silvério de Araújo. Ele pede permissão para o Silvério de Araújo para construir, porque a terra era do Silvério de Araújo. É um grande proprietário de terra, provavelmente adquiriu de outro proprietário anterior, que talvez fosse, ou anterior, um sesmerdo, grandes propriedades de terra do então Império do Brasil, né? Como era boa parte da formação do Rio Grande do Sul, era assim, né? E aí se fez esse loteamento e vieram várias pessoas, não necessariamente imigrantes italianos, né? Sim, não só imigrantes. Nova Prata também tem sírio-libaneses, né? Portugueses, o próprio Silvério era de origem espanhola. Sim. E também depois chegou os imigrantes italianos, poloneses, alemães. Então, claro, a maioria foram imigrantes italianos, mas tem também essa... Sim, tem tu falou de linha polonesa, a linha polonesa, a linha dos alemães, os poloneses, os alemães, isso, né? Isso não entendo. É bem variado, assim, né? Porque é uma fronteira e tá saindo para cima da serra, entrando nos campos de cima da serra, onde tinham até mais extensões de terra e plantação de madeira. Então, as extensões assim, com proprietários, tá? É uma situação um pouco diferente de outros lugares aqui perto da região italiana, que eram exclusivamente, começaram com loteamentos com a imigração italiana. Com a imigração italiana, Nova Prata ficaria assim no limite ali, na divisa entre os campos e a imigração, né? A colonização.
E a casa aqui foi outros usos também, inclusive, bom, a gente estava falando antes que ela foi feita então pela Henrique Lenz para servir de um lugar para Imaculado Coração de Maria, uma escola paroquial das freiras. Tinha mais de 100 crianças estudando aqui nessa escola. Até que as freiras tiveram que ir embora. Tiveram que ir embora porque conta a história oral. Conta a história oral, né? Às vezes a gente não tem todos os testemunhos, né? Mas conta a história oral que uma freira tem se envolvido com um pároco. Essa é uma história oral que contam, né? Daí elas tiveram 48 horas para se retirar. E veio daí outras professoras da comunidade aqui continuar a escola. Isso. E elas se locaram para outra cidade e o pároco teria se locado também para outra cidade. Também né? foi. E depois disso também a casa foi delegacia, por dois momentos, né? Delegacia, e nos porões o presídio. O presídio. E a primeira prefeitura da cidade foi aqui também. Foi aqui. Né? E era uma sede de órgãos públicos, uma época, né? Sede da prefeitura. Sempre serviu para órgãos públicos. Isso, até que se transformou em um museu, esse belo museu com um acervo bem interessante, eu achei bem rico. Domingos Batistel. Que chama-se Domingos Batistel. E Domingos Batistel era um proprietário rural, que inclusive, tu está me contando que ele só aprendeu a ler e escrever depois de uma certa idade, uma pessoa simples, mas gostava de guardar coisas antigas que achava importante. Ele tinha essa visão de que as coisas mudavam muito rapidamente e as futuras gerações não iam saber como que era na época dele. Então ele guardava todos os objetos para futuramente expor. Sim. E isso aconteceu daí E aí esse acervo ele tinha na casa dele, às vezes na casa dele, lugar, depois enfim. Com a ideia de construção do museu ele doou, né? Aí quando se construiu o museu ele fez como um dos grandes doadores do museu, tem o quarto de dormir ali tem referência, ele tem as imagens dele. Objetos, né, do acervo dele. Do acervo dele. Essa casca de um tatu foi provavelmente utilizada como era comum para guardar alguns grãos e mantimentos. Eles aproveitavam tudo nos primeiros anos da imigração italiana. Vai ficar o convite para tu acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti. Também tem um link para uma página onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, excursões de final de semana, reservar o teu hotel ou entrar em contato conosco que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Me chamou a atenção, achei muito interessante essas colheitadeiras antigas, uma que data de 1922. Isso, as trilhadeiras. Ou trilhadeiras, uma espécie de colheitadeiras, né? Mas era para colher feijão, trigo, isso. Eles utilizavam. Aquela de 1922, ela é feita de madeira, né? De madeira. O material dela ainda era de madeira. E para dar arranque, era movido a boi. A boi mesmo, para dar o arranque. Sim, dar o arranque nela. Sim, aquilo é uma máquina a vapor. Como tem uma máquina a vapor. Uma serraria. Porque se cortava muita madeira, lenha, era uma atividade principal aqui na região. Por um período Nova Prata vendeu muita madeira para Porto Alegre, né, para a região de Porto Alegre. Então, inicialmente se usava o serrote, mas depois, então, com as serrarias, teve, então, essa aí era uma máquina a vapor para cortar a madeira. Muito antes até, desculpa André, até a gente não comentou antes, mas muito antes do forte movimento da indústria do basalto, né? Sim, anterior ao basalto, isso é. Sim, hoje o basalto ainda é forte aqui na nossa cidade. Sim, ainda é forte, que é o que é a capital do basalto, né? Isso, é uma pedra utilizada na construção que... as pedreiras, né, pelas quantidades. Uma quantidade de pedreiras. Uma atividade mais... começou quando, mais ou menos, no século XX, mais ou menos? Isso. Em torno disso aí. Mas o museu realmente é bem rica, bem interessante. Inclusive tinha uma exposição temporária. A gente estava conversando sobre que é do analógico ao digital. Para mostrar um pouquinho de como nós mudamos, né, nesse curto espaço de tempo. A gente mudou muito a forma de assistir TV, de ver um filme, ouvir uma música, que hoje tudo a gente faz com o celular. Com o celular, como comentei mas que há alguns anos atrás a gente
precisava de vários aparelhos para conseguir, né, fazer o que hoje um celular faz. Isso encanta as crianças que visitam, né? Tantos objetos. As crianças não fazem ideia de como era. Então são coisas que marcaram o nosso século XX, né? Não fazem. Que é interessante fazer parte do acervo, que até destacou aqui, que estava nessa amostra separada, e tem um outro também, que mostra aqui, que você tem um rádio com toca-disco. Os dois juntos, eu nunca tinha visto. Isso assim, lá nos anos 40, muito antes, 3 em 1 popularizaram nos anos 80, 90, porque mais idade pegou um pouco, né? Não, foi bem, é um acervo do museu, é bem interessante. Ele é bem diversificado, né, o nosso acervo. Nós temos 3 reservas técnicas. Sim. Então, também. E esse acervo vem das doações da comunidade. Da comunidade. A comunidade doou e continua doando objetos, né, para o nosso acervo. Que a gente procura que seja um museu que contemple todas as etnias de colonização da cidade, né? A italiana sim, mas também a polonesa, a alemã, a negra, sírio-libanês, português, que, né? Uma região que é habitada antes pelos índios coroados. Os também, índios coroados, era os nativos aqui da região. Um dos tribos ou grupos dos caigangues. Inclusive vários nomes da cidade, rádio, hotel, é o nome coroado. Coroados, isso. Que chamou a atenção também está no site. Obrigado. Prazer. Tá, sucesso para vocês, um belo trabalho, esse museu bem interessante. Muito obrigada, eu fico à disposição e convido a todos para visitar Nova Prata e o Museu de Nova Prata. Tá, ok. Tá, muito obrigada. Foi bem interessante conversar com a historiadora aqui do museu para conhecer mais de perto histórias da formação da região, que é bem diversificada, bem interessante do ponto de vista geográfico, do ponto de vista histórico, cultural e um acervo bem rico desse museu municipal aqui de Nova Prata. Já sabe, né? acessa destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto.